Olá, gente! Tudo bem com vocês? Um tempinho aqui, desaparecida, mas voltando essa semana. E como ainda estamos na semana do Dia Internacional das Mulheres, então, parabéns a todas nós mulheres guerreiras, nós auxiliadoras, servas de Deus. Parabéns a todas nós mulheres, né? E falando em mulheres, eu quero trazer um pouquinho do conhecimento para vocês sobre a história de uma mulher muito notável na Bíblia. Apesar da pouca citação sobre a vida dela, ela teve sua importância, assim como todas as outras mulheres que a Bíblia cita. O nome dela é Lídia. A história de Lídia encontra-se em Atos 16. Mais precisamente entre os versos 9 a 14, que diz: a visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Vamos ver só a parte da conversão de Lídia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lídia era uma mulher bem-sucedida, determinada, de posses. Ela era da cidade de Tiatira. O significado do seu nome chama-se labuta, que é trabalho, ou lidiase. Deixa eu só, para não... Lidiense, né, que é aquela que vem de Lídia, que é a própria cidade dela. Lídia, sendo uma mulher rica, de posses, determinada, ela era uma ótima comerciante, muito influente na cidade. Ela vendia artigos tingidos em púrpura. Naquele tempo, era muito difícil encontrar roupas com outras cores, assim. Era bem difícil. E Lídia vendia roupas e outros artigos tingidos em púrpura e em vermelho, que eram extraídos de um certo molusco, que a palavra de Deus não cita bem qual era. E lhe rendia muito dinheiro, né? E era uma profissão muito respeitável naquela cidade. E ali, certa noite, Paulo teve uma visão, teve uma revelação, e onde um varão dizia para que ele partisse para Macedônia. Muitas vezes Deus fala a nós de diversas maneiras, e muitas vezes através de sonhos, de visões, de uma palavra, de uma profecia de outra pessoa para nós, nos instruindo ao que fazer para a obra dele, o que fazer para falar do amor dele para outras pessoas. Muitas vezes até para você servir de um verdadeiro profeta ou
uma pessoa que vai falar para outra, dizer uma mensagem de Deus para outra pessoa. Quando você escuta aquela voz que não nem precisa ser audível, mas que está tocando no seu coração para fazer algo de bom, que vai trazer um consolo, um conforto, alguma coisa que alguma pessoa precisa, essa voz vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava falando para que Paulo fosse a Macedônia, tá? E ele logo entendeu que ele precisava ir até Filipos com Silas para que fosse pregado o evangelho lá. E Lídia era uma mulher temente a Deus. Apesar dela não ser cristã ainda, não ter aceitado a Cristo, ela era uma mulher que ela guardava os conceitos de Deus, uma mulher de bom caráter, uma mulher que fazia o bem e tinha muito temor, muito respeito e tentava ser boa em suas atitudes e em suas ações. E neste dia em que Paulo chegou a Filipos, ela estava junto com outras mulheres e outras pessoas na beira do rio, escutando a palavra de Deus que era pregada a judeus. E como ela tinha muito temor a Deus, ela se interessava por tudo que tinha a ver com Deus, com a sua palavra. Lídia, por ser uma mulher muito próspera e boa, então ela sentia que faltava algo dentro de si, mas ela não conseguia entender o porquê, nem o que era. E chegando Paulo ali, vendo aquele grupo de mulheres, e começou a pregar. E Lídia sentiu o amor de Deus entrando em seu coração e aceitou a Cristo como seu Salvador. E foi a primeira gentia que foi convertida através da pregação de Paulo na Ásia Menor. E ela é citada justamente por ser a primeira que se converteu com a palavra de Paulo, pregando o Evangelho. E dali ela levou toda a sua casa também a falou do amor de Cristo a toda a sua casa, e todos se converteram a Cristo, viraram cristãos. E ela foi batizada também, porque ela queria um compromisso concreto, um compromisso bem maior com Deus. E que passo tão grande de compromisso que a pessoa pode tomar diante de Deus, senão o batismo, que apesar de ser um simbolismo, mas quer dizer que você está deixando o seu velho eu para ser transformada numa nova criatura que vai ser moldada segundo o amor de Cristo e segundo as suas palavras e seu ensinamento. E assim foi Lídia. E não só isso, Lídia também tornou a sua casa uma casa de hospitaleira, uma casa onde recebia os cristãos, inclusive Paulo e Silas, e era uma casa de oração, onde ali também se fazia cerimônia, cultos para adorar o nome de Jesus. Então, ela foi uma mulher muito importante na vida do apóstolo Paulo, porque ela dava aquele apoio nas viagens de Paulo e também ela pregava e permitia que o evangelho fosse pregado e acolhia outros cristãos em sua casa. Que lindo, né? Quando o amor de Deus nos invade e nós começamos a ver o outro como o nosso próprio irmão, como uma pessoa próxima que, assim como nós que somos totalmente dependentes do amor de Cristo, o outro também precisa de apoio, assim como nós recebemos esse apoio. E Lídia foi essa pessoa. Ela é falada apenas em 2 momentos. Nessa passagem de Atos 16, de 9 a 15, e também no verso 40, que é logo após Paulo e Silas serem presos injustamente, por terem tirado o demônio de uma adivinhadora.
e foram justamente presos, depois foram soltos. E no verso 40 diz: E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, a gente vê da importância que era essa casa de Lídia. Era um lugar de acomodação, um ponto de apoio para todos aqueles que ali passavam, todos os cristãos e todas as pessoas que queriam ouvir mais da palavra de Deus. Assim como Lídia, nós temos várias mulheres notáveis na Bíblia. No Novo Testamento, nós vemos Maria Madalena, que era uma mulher que era usada por 7 demônios e Jesus expulsou esses demônios da vida dela e ela passou a ser seguidora de Cristo e também ajudadora, cooperadora na obra de Jesus e de seus discípulos, né? Com dinheiro, com mantimentos e também os seguia na sua trajetória. Também vemos Joana, que era a esposa de Cusa, né? Que era um empregado de Herodes, também uma mulher forte e determinada que entregou sua vida a Cristo, como Marta, como Maria, como Dorcas, que era uma costureira e quando faleceu ela foi um grande clamor até que foram chamar Pedro e Pedro fez uma grande oração e trouxe de volta à vida Dorcas, ressuscitando. E no Antigo Testamento também não é diferente. Temos várias mulheres. Vamos ter Raabe, que era uma prostituta, mas que ela ajudou a Josué e a Caleb a entrarem em Jericó e pediu só para que fosse salva ela e a sua família. E assim ela foi redimida e ela é falada na Bíblia com grande importância por ter cooperado com o povo de Deus para que fosse tomada a cidade de Canaã. Também a Débora, que foi uma juíza coerente, que escutava as pessoas e tentava resolver os seus problemas e que através dela o povo de Deus foi vitorioso em uma guerra. E Sara e tantas outras. Então é muito difícil, muito controverso ver muitas pessoas quando falam que a Bíblia e que o cristianismo são machistas. Não, porque eles mostram histórias de mulheres que fizeram a diferença na história da Bíblia, contada e inspirada por homens através do Espírito Santo de Deus. Então, e quando você ouvir qualquer tipo de falácia sobre a palavra do Senhor, a melhor maneira de se tirar a dúvida é ler a palavra e não tomar como verdade aquilo que é dito por outras pessoas, por ideologias de pessoas. Não, leia a Bíblia e veja você mesmo da importância que Deus, que Jesus dava para cada mulher e como elas se sobressaíram, cada uma à sua maneira. Então é essa. Hoje eu trago um pouco da vida de Lídia, dessa mulher tão guerreira, tão promissora e tão temente a Deus. E foi a primeira a se converter ao cristianismo pela palavra pregada por Paulo. Então, que possa trazer uma reflexão na sua vida e que assim você também possa querer e ter a curiosidade de ver, de saber mais e de ler mais, ter mais conhecimento sobre esse livro tremendo que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, mulheres e homens fortes. Fiquem todos com Deus, sabendo que Ele é o nosso Salvador e tudo está no controle dele. Deus abençoe.